Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui para fazer um convite tão especial, né? Nós sabemos dos problemas que essa pandemia traz, não só físicos, mas também problemas emocionais, espirituais, e a gente precisa também cuidar um pouco desse nosso lado, né? Principalmente dele, para que a gente tenha resistência, para que a gente possa suportar tudo isso e tocar o barco para frente, né? Foi com esse propósito que o show live que você surgiu? Justamente. Quando me questionaram em fazer uma live, e aí todo mundo está fazendo aquelas lives mais para diversão, para um lazer mais apurado, né? E aí a gente pensou em fazer algo diferente. E é inspirado na proposta de Andrea Bocelli, que fez uma live direto da Catedral de Milão, né? Há uns dias atrás. E aí, pegando inspirado nisso aí, a gente pensou também em trabalhar uma live que pudesse mexer, ou falar, ou ajudar as pessoas espiritualmente, né? E aí foi quando surgiu a ideia de fazermos no Santuário do Rosário, uma live dedicada ao Dia das Mães também, mas dedicada também a essa referência, a essa reflexão que a gente deve fazer na vida da gente nos dias de hoje, para que a gente possa encontrar uma luz no fim do túnel e continuar a caminhada da nossa vida, né? E no caso, esse show é uma ação da campanha É Tempo de Cuidar, não é isso? Quando a gente teve a ideia de fazer a live, e aí como live solidária, né, a gente precisava associar esse momento a uma instituição que pudesse trabalhar esse lado solidário, né? E aí, conversando com a diocese, né, e através da Caritas Diocesana, surgiu a ideia de que tudo que a gente pudesse arrecadar na live fosse destinado à campanha É Tempo de Cuidar, que é a campanha da CNBB, né, que fala justamente desse cuidado que a gente tem que ter com o irmão. E aí, como diz o ditado, casou Tomé com bebê, né? E aí foi muito bacana a proposta. Eu fui muito bem recebido lá na Caritas, e a gente elaborou uma proposta muito boa para fazer uma arrecadação para os nossos irmãos, as famílias dos nossos irmãos mais necessitados. Nós sabemos da dificuldade que está sendo viver nesse momento. Quem tem o que comer, quem tem uma casa para morar, quem tem o seu produto de higiene, está conseguindo sobreviver melhor, mas quem não tem? E aí pensar em cuidar também desses nossos irmãos. E a gente pensa não só nesse cuidado físico, mas também nesse cuidado emocional. Nós sabemos que fica difícil tratar o emocional com fome, com sede, sujo, né? E a gente precisa mudar esse quadro para poder começar a trabalhar esse emocional dessas pessoas. Então, a Caritas de braços abertos nos acolheu, e é quem vai fazer todo o procedimento de arrecadação da nossa live, que já começou, né? Quem quiser já fazer sua doação para a campanha, destinada às nossas famílias carentes, já pode ligar, tem um número de telefone disponível, é o 99687-0136. É 084 porque é Rio Grande do Norte, 99687-0136. Isso para quem já quer doar, no caso. Para quem já quiser fazer sua doação, liga, o pessoal da Caritas vai atender e vai explicar direitinho como você pode fazer sua doação, com mantimentos, com produtos de limpeza, ou qualquer outra colaboração que possa vir ajudar aos nossos irmãos necessitados. Quando é que acontece o show e que horas começa? O show será domingo, né, dia 10, às 16 horas. E será transmitido pelo canal do YouTube da TV Curtição, né, pelo canal 175 da Brisanet, né, da TV a cabo. Nós tivemos também a surpresa ontem, a felicidade de saber que a Rádio Rural FM vai transmitir ao vivo. A rádio também de Parelhas, né? Rádio Rural de Parelhas também vai transmitir.
E a rádio de Tenente Laurentino também vai estar transmitindo o show ao vivo. Então, assim, é um show que é uma live que vai se expandir muito, né? E aí a gente espera que o Brasil inteiro, as famílias do Brasil, né, estejam conectadas através dessa live para participar conosco e para viver esse momento de esperança. Agora, o que é que você preparou ou ainda está preparando para o show de domingo? Eita! Já preparou tudo já? Já está quase tudo pronto, né? A gente está fazendo uma escolha bem seletiva. Nós sabemos que o tempo não é tão grande, né? Nós temos 2 horas de live, vão ser 2 horas de live. Vai ser uma live muito tocante, né? Mas que a gente vai curtir, a gente vai se abraçar virtualmente, né? Mas a gente vai sentir esse abraço no nosso coração através das músicas, né? Nós vamos ter desde músicas clássicas, Marcos, os clássicos sacros, né? Até a música popular brasileira, que tem uma letra dedicada a essa reflexão. Então nós temos Roupa Nova, nós temos Roberto Carlos, nós temos Tim Maia, dentro da igreja, mas tudo escolhido a dedo, sem passar nenhuma mensagem que não seja de amor e de esperança para as pessoas. Então vai ser um show para a família. Para a família, dedicado a todas as famílias do Brasil, né? Que as famílias possam viver esse momento, se conectarem, porque eu acho que o grande boom das lives é isso, é essa conexão das pessoas que não tá podendo ser física, mas pode ser emocional. Eu acho que a live, ela faz com que você se conecte emocionalmente com outras pessoas, com outros lugares, com outros mundos, e é essa conexão que a gente quer levar para as famílias. Dizer que elas não estão só, né? Que todo mundo está junto e que pode sim se conectar, que pode sim colaborar, que pode ser solidário num momento como esse, porque muitas vezes a gente está em casa e não percebe o âmbito das conexões digitais que acontecem na vida da gente, né? Eu mesmo estou me reinventando. Eu não tinha muito essa coisa de conexão, de tecnologia, porque eu nem sabia mexer direito. Aí agora eu estou tendo que me ajustar, tem que comprar uma câmera, tem que ajeitar não sei o quê, para poder estar conectado. Mas, além dessa coisa tecnológica, muito mais além, está essa conexão sentimental, que a gente pode transmitir através desses recursos que a gente tem, através da live. Então, a grande ideia é essa, é que as famílias elas possam se sentir bem, apesar do momento difícil que estamos passando. Elas possam encontrar esperança para tocar o barco para frente, que isso vai passar. Jonas, agora para você que é acostumado, por exemplo, a cantar com o público, é uma experiência nova, você tem se preparado para esse momento também? Tenho sim, tenho inclusive estudado, que é diferente, né? É muito diferente. O público empolga, no caso. O público ele tem uma troca de energia muito grande, né? A gente recebe muita energia do povo, a gente dá muita energia para o povo, então é uma troca recíproca de muita energia, e é essa energia que embala as interpretações, os sentimentos que as músicas trazem, né? E aí, quando a gente não tem esse público presente, a gente vai ter que buscar sentir esse público mesmo estando de longe. Existem técnicas para isso? E a gente procura, porque é muito sentimento, né, Marcos? A gente tem que trabalhar muito a questão sentimental. A gente tem que olhar para a câmera e perceber na câmera que ali não tem nenhuma nem duas pessoas, tem 1.000, tem 2.000, e aí colocar aqui para fora. Quando a gente vai gravar em estúdio, por exemplo, né? Quando a gente vai gravar uma canção para um CD, que está no estúdio, não tem público. Mas a gente tem que fazer com que as pessoas escutem isso em casa e sintam a emoção que a gente está sentindo. Então é transcendente, é maior, é muito interno, é muito sentimental, né? E aí a gente tem que dar uma estudada realmente. Eu andei gravando uns vídeos lá em casa para ver se eu conseguia passar e eu mesmo me assistia e fazia assim, não, pelo amor de Deus, eu não me aguentava, na verdade. Na hora de que gravava os vídeos, eu não me aguentava. Aí eu digo, não tenho que ir treinando mais isso. Aí quando eu digo que eu estava estudando, é porque eu tive que estudar mesmo para poder isso acontecer. Mas eu acho também que vai muito do ambiente, né?
eu acho que o clima, o próprio Santuário do Rosário vai fazer com que esse sentimento aflore. Tá todo mundo com saudade. Todo mundo está com saudade de ir à igreja, de ir para aquele lugarzinho que você sempre ia para rezar, ou para conversar com alguém, de estar junto com a família. E essa saudade vai embalar os nossos sentimentos. E aí é nesse caminho aí que a gente vai estudando e vai buscando tocar o coração das pessoas. Eu ia até perguntar sobre isso, porque o próprio santuário já é um cenário realmente vivo, né? Mas você pensa ainda colocar algum cenário, alguma coisa ou não? Tem umas surpresinhas, eu não posso revelar, porque senão o pessoal tem que ir assistir, né? Senão... Teremos também convidados? Teremos convidados também? Não teremos convidados, nós não podemos extrapolar a quantidade de pessoas, então já existe tem os músicos e tem a equipe técnica da transmissão e a gente não pode ter mais gente do que isso. Então, trabalhar dentro dos limites, dentro dos padrões, isso é uma necessidade, até para demonstrar a nossa preocupação com a situação. A nossa ouvinte Bernadette pergunta para vocês esclarecer se o Curtição vai transmitir, porque Alexandre ontem divulgou que deixou essa cobertura, mas ele se referia a outra live, né? A live do Jonas, a transmissão está garantida, tanto pela TV Curtição, canal 175, como também pelo canal do YouTube do Curtição e também pelo Sistema Rural de Comunicação, né? Isso. O Curtição, ele foi meu parceiro já de muitos anos, de muito tempo, né? E aí e essa minha live, ela não está coligada ao projeto Som Solidário, que foi o projeto que Alexandre o Curtição não vai mais transmitir. É uma live independente, claro, e coligada ao projeto Tempo de Cuidar, né? Eu estava até dizendo que teve uma expansão tão grande, eu recebi umas mensagens essa semana. Quando lançou a proposta, eu recebi mensagem de todos os estados do Brasil. De todos os estados do Brasil. Eu recebi mensagens questionando, perguntando como vai ser e dizendo, o pessoal dizendo que vai assistir, né? Como a tecnologia abrange o mundo, né? Eu até brinquei porque a live de Roberto Carlos vai ser no mesmo dia e 1 hora antes da minha. Eu disse, porque Roberto Carlos vai fazer um esquenta para minha live. Ele vai assistir a sua live, inclusive, né? Jonas, agora me diz uma coisa. Além do telefone, por exemplo, as pessoas também poderão doar de que forma? Nós vamos ter durante a live, vai estar lá na tela um QR Code que vai direcionar você a uma vaquinha online. Então, quem quiser fazer doação em dinheiro, nós vamos ter esse sistema durante a live, certo? Você abre o celular na sua câmera para bater uma foto, como se fosse fazer uma foto normal, vai colocar na frente da tela, lá no símbolozinho, no QR Code, e aí ele vai lhe encaminhar direto para o link da vaquinha e é só fazer os procedimentos. Lá você vai poder fazer as suas doações em dinheiro, que tanto serem pagas no cartão de crédito, como também no boleto bancário, certo? Agora, quem quiser doar, por exemplo, alimento, aí liga para o telefone. Quem quiser doar alimento, liga para o telefone, vou repetir o telefone, 99687-0136, e aí, lá, tanto o alimento, como essa doação antecipada, enquanto não sai a vaquinha. Se você quiser também fazer em dinheiro, neste telefone você vai saber como fazer. Porque tem as contas oficiais do programa, né, da campanha e da Caritas Diocesana. E aí eles lá passam para você, se por acaso você quiser fazer uma doação antecipada em dinheiro. Mas no dia da live, na hora da live, vai estar lá na tela o QR Code para você entrar na vaquinha online e fazer sua doação. Ok, como é que está a sua expectativa? Não apenas pelo show, mas também por essa adesão das pessoas na questão das doações. Marcos, eu sou muito esperançoso. Eu acho que como diz a campanha, é tempo de cuidar. E as pessoas estão se preocupando com o cuidado, né? Elas estão, às vezes não acham meios ou como fazer isso. Às vezes eu tenho até como colaborar, mas não sei como, né? E eu acho que esses momentos, eles revelam esse como fazer. Eu acho que eu posso fazer dessa maneira. O pouco que eu tenho que eu possa partilhar, eu vou estar partilhando e vou estar fazendo essa minha caridade, né? A expectativa é muito boa, eu acho a repercussão está muito grande, né? Desde quando a gente lançou
a campanha publicitária domingo passado, eu recebi muita mensagem, muitas mensagens de carinho, de otimismo, de pessoas que eu não via há muitos anos, de gente do exterior que disse que vai assistir, que quer colaborar. Então, assim, eu creio que a gente vai fazer uma boa campanha, e quando a gente faz com amor, e quando a gente pensa realmente no verdadeiro sentido da caridade e da obra solidária, a coisa acontece. E é bom deixar claro que toda a renda vai ser revertida para as pessoas que mais precisam, não é isso? Tudo, tanto a parte de alimento como a parte em dinheiro. Tudo vai ser revertido em auxílio emergencial para as famílias necessitadas. A Caritas Diocesana, ela já tem um cadastro de cerca de 300 famílias, né, que já passam por esse processo de assistência. São famílias que estão em estado de vulnerabilidade, de dificuldade econômica, de dificuldade de moradia. Então, são pessoas que realmente precisam, né, e que estão nessa dificuldade e que precisam do nosso auxílio. E aí isso já também facilita o trabalho e já tem uma certa, digamos assim, garantia de para onde isso vai, né? Que vai realmente para quem precisa. A gente vê muito, eu até comentei esses dias, eu acho bacana demais a ideia solidária, e acho também que as pessoas que trabalham precisam também receber, né? Eu consegui alguns colaboradores que nos ajudaram para que a gente pudesse pagar as despesas técnicas, pagar os músicos, pagar o operador de câmera, pagar direitinho para poder, porque todo mundo está precisando nesse momento, não é? Como diz o outro, nós do entretenimento, que trabalhamos com arte e com cultura, nós somos os primeiros a parar. E provavelmente seremos os últimos a voltar. Porque precisamos do presencial. Né? Precisamos do presencial, que é uma coisa que não vai acontecer nem tão cedo. Então, isso gera uma dificuldade. Gera um problema muito sério, porque de onde vai tirar? Né? O nosso querido Cristiano Manuel está aqui lembrando o seguinte, que quem quiser doar gêneros alimentícios, né, produtos de limpeza, já pode doá-los diretamente no Dom Wagner, né? Também, Também. Quem quiser ir deixar lá, eu dei o número do telefone, porque ao ligar para o telefone a pessoa iria dizer isso também, né? Mas quem quiser já ir deixar lá, pode ficar à vontade, a campanha está aberta. A gente quer mesmo... O ponto máximo é domingo. O ponto máximo é domingo, quando a gente vai fazer esse momento dessa troca de energias. Jonas, parabéns pela iniciativa e sucesso nesse show, nessa live do próximo domingo, 4 horas da tarde. Você vai ouvir, você vai assistir pela TV Curtição, pelo canal do YouTube na TV Curtição, vai ouvir pelo Sistema Rural de Comunicação. As pessoas não poderão participar ao vivo lá no santuário, mas você vai estar em casa, no conforto, né? Dia das Mães. Pode mandar mensagem no mural, né? Pedir música, essas coisas, né? Você vai ser bem descontraído. Meus parabéns e sucesso aí, tá bom? Muito obrigado, Marcos. Obrigado aos ouvintes do Panorama. E dizer que, gente, participem, assistam. Vai ser de muita valia. Vai ser muito bacana. Viu? Dr. Wander Wade, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É um prazer estar aqui mais uma vez para responder, hoje com o tema livre, para responder as perguntas dos nossos ouvintes. Eu recebi agora há pouco uma ligação aqui de uma nossa ouvinte, ela ficou até de participar aqui do nosso programa, mas eu me recordo muito bem qual era a pergunta dela. Ela dizia o seguinte, que sente rouquidão, né? Rouquidão com frequência. E ela quer saber se existe alguma associação dessa rouquidão com o coração ou não. Marcos, existe, mas é muito mais provável que haja outros problemas que sejam causadores de rouquidão do que especificamente um problema cardíaco. Existem problemas infecciosos, algumas lesões de cordas vocais. Então, a gente recomendaria, de uma forma geral, que uma avaliação inicial fosse feita ou com o clínico geral, que poderia fazer
uma história, uma coleta da história bem feita, um exame físico, ou então se ela quiser partir direcionado para um especialista, a gente recomendaria que de início o especialista fosse o otorrinolaringologista, porque essa rouquidão certamente afeta de alguma forma, direta ou indiretamente, as cordas vocais. Então, o médico o especialista que poderia averiguar melhor essa situação em um momento inicial seria o otorrinolaringologista. Poderia ser ele ou um clínico geral. Mas existem outras causas que de uma forma indireta elas afetam as cordas vocais e provocam rouquidão. Por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico. É uma doença que é do trato gastrointestinal, que é tratada por clínico geral e também pelo gastroenterologista, também pelo otorrino, porque existe essa certa associação, mas é uma doença do trato gastrointestinal e que resulta em uma alteração na região das cordas vocais e pode provocar rouquidão. Existe uma outra condição, essa sim relacionada ao coração, que seria o aumento do tamanho da aorta, alguns aneurismas de aorta, principalmente da região da crosta da aorta, que é quando ela faz a sua curvatura na região mais acima do tórax, e logo ali perto passa um nervo chamado nervo laríngeo recorrente. E algumas vezes o aumento da estrutura da aorta, ou seja, uma doença cardiovascular, acaba comprimindo esse nervo, o nervo laríngeo recorrente, e pode causar rouquidão. Entretanto, é uma causa muito, muito rara de acontecer. Por isso que a gente recomenda que inicialmente a avaliação ela seja feita com um clínico voltada para as cordas vocais, né, a avaliação, ou se for escolher um especialista que faça direto com o otorrino. São casos raros em que alguma doença cardíaca pode provocar essa rouquidão. Tem ouvido com a gente? Bom dia. Bom dia, Marco, é Rita. Mas eu tô assim com a rouquidão, quando eu tô assim, aperreada, estressada, preocupada, vem preocupação, é perigoso? Obrigada. Bom dia, Rita. Você acabou dando um pouquinho mais de detalhes sobre a sua rouquidão, né? De apresentar-se especificamente quando você se encontra mais estressada, ansiosa, preocupada. Isso diminui as possibilidades de que, pelo menos, se não mencionou nenhum outro sintoma que pudesse ser relacionado ao coração, diminui as chances ainda mais de que essa rouquidão ela seja devida a algum problema cardíaco. E eleva um pouco as possibilidades de que esse sintoma, ou de que essa queixa, ela possa estar relacionada com algum fator emocional. Então, existe a possibilidade de que esse sintoma seja uma somatização, né? A gente chama de somatização tudo aquilo que se expressa no nosso corpo, mas que provém primariamente da nossa mente, do nosso cérebro. Muitas pessoas somatizam, elas expressam as suas angústias, seus sofrimentos, por exemplo, na forma de uma dor na barriga. Ela tem um rebolho no estômago, ela tem um embrulho no estômago, uma náusea, né, quando ela passa por uma sensação de desconforto, especificamente um desconforto emocional. Ela tem uma emoção negativa, tem uma preocupação, passa por uma situação traumática e aí ela tem um embrulho no estômago. Outras pessoas tremem as mãos e as pernas, outras pessoas suam, outras pessoas têm um aumento da peristalse do intestino e acabam procurando o banheiro para evacuar. Então, cada pessoa, ela reage, o seu corpo, ele reage de uma forma diferente àquilo que está na sua mente, a forma como a mente está processando as informações. Então, isso pode ser uma somatização. Você pode estar, o seu corpo está reagindo ou se expressando de uma forma para reagir àquela informação que você recebeu por meio de uma notícia triste, uma emoção negativa. Então isso pode ser, essa rouquidão ela pode ser relacionada a esse quadro, como também ela pode ser relacionada a um distúrbio orgânico mesmo, dentro das cordas vocais ainda, e aí a recomendação seria de fazer essa avaliação inicial com o clínico geral ou com um otorrino. Então, a princípio, pelo que a senhora descreve aí, não parece ter relação direta ou imediata com o coração, não. Parece ser
Ou algo relacionado diretamente às cordas vocais, ou uma somatização que é a maneira do seu corpo se expressar que está passando por um transtorno, por um trauma ou por uma emoção negativa. Doutor Wander, bom dia. Fui me consultar. Quando a enfermeira verificou, minha impressão estava 14 por alguma coisa. Eu fico ansiosa, não gosto de ir para médico. Vou no último caso. Eu sou hipertensa, minha mãe e minha irmã também. E aí? Pronto. Então, só acabar com esse medo do médico, né? É algo que não é fácil, viu, Marcos? Cerca de 30% dos pacientes apresentam o que nós chamamos de hipertensão do jaleco branco. Eles têm uma pressão arterial normal em casa, quando a gente encaminha-os para fazer as medições em casa, seja as medições caseiras, chamadas de automedição da PA, seja o exame, que é o que a gente chama de padrão ouro, para confirmação da pressão arterial, que é a mapa de 24 horas, que é a medição ambulatorial da pressão arterial. 30% dos pacientes que são hipertensos ou são categorizados como hipertensos porque a pressão está alta dentro do consultório, ou quando o enfermeiro mede, ou dentro da unidade básica de saúde. 30% desses pacientes que têm essas pressões altas lá no serviço de saúde, na verdade ela só está alta ali dentro do serviço de saúde. Em casa ela está normal, e isso é confirmado por meio dessas técnicas. E é difícil da gente, é um trabalho contínuo que a gente tem de tentar tranquilizar as pessoas, mas infelizmente ainda é um local, né? Você procurar um serviço de saúde ainda é um local que causa uma certa angústia ou uma ansiedade antecipatória, porque você fica preocupado com o que o profissional vai dizer, ou preocupado em descobrir que tem alguma doença ou alguma coisa, e isso de fato acaba ativando o sistema nervoso autônomo, especificamente o sistema nervoso simpático, acaba descarregando uma quantidade grande de adrenalina no nosso corpo e elevando a pressão arterial naqueles momentos. Isso é a rotina que a gente vê dos pacientes. Ela é hipertensa, ela mencionou já, né? O que precisa ser visto é se ela é hipertensa o tempo inteiro ou se ela tem apenas a hipertensão do jaleco branco. Ela só é hipertensa quando está lá dentro do serviço de saúde medindo a pressão lá. Se em casa ela tem pressões boas ou se ela tem as pressões altas. Esse valor de 14 por alguma coisa, né? No caso a pressão máxima é 14, como medida isolada, ele denota que para um paciente que já é hipertenso, considerando que ela já seja hipertensa, que a pressão pode não estar bem controlada. Entretanto, não é nenhum indicativo de que há uma gravidade no seu quadro de hipertensão e que a senhora deva procurar com urgência um serviço de saúde, um hospital, um pronto-socorro, uma clínica, porque uma pressão de 14 por alguma coisa, né, considerando que aí seja 14 por 7, por 8, por 9, até 14 por 10, provavelmente não tem nenhuma repercussão imediata sobre o sistema cardíaco, sistema cardiovascular, e sobre nenhum dos outros órgãos que nós chamamos de órgãos-alvo, que são órgãos importantes para as nossas funções, como por exemplo os rins e os olhos. Então, uma pressão de 14, ela não interfere imediatamente sobre nenhum desses órgãos e nem sobre o sistema cardiovascular. Então, não há uma urgência da senhora, quando tiver com essa pressão de 14, preocupar-se ainda mais por conta disso e querer tomar alguma medida rápida ou então buscar um apoio imediato, porque não há nenhum órgão seu correndo riscos por conta dessa pressão. Essa pressão de 14, ela não faz bem ao longo de vários anos, de várias décadas. Então, se você dorme e acorda com essa pressão de 14 por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, aí então é que a gente começa a desenvolver problemas por conta da hipertensão. E a hipertensão, ela traz problemas sim. Ela é a principal causa de pacientes irem para hemodiálise, ela causa insuficiência cardíaca, ela é um dos fatores de risco para a doença aterosclerótica, que é a angina e o infarto, que leva à angina e ao infarto. Ela é uma das principais causas que levam ao acidente vascular cerebral, mas tudo isso não acontece da noite para o dia. Não é porque a minha pressão hoje está 14 por alguma coisa que eu amanhã ou agora mesmo de tarde eu vou ter um desses problemas. Por isso que não há urgência
nessa conduta. Entretanto, ela precisa ser cuidada. A primeira coisa é verificar mais vezes. É o que a gente habitualmente pede. E essas medidas que a gente pede, medidas em casa, seja a medição, automedição, né? Você mesmo medir e anotar, ou seja na mapa de 24 horas, elas dão pra gente vou parafrasear o nome do programa aqui, dão um panorama melhor da situação, da pressão do paciente, para que a gente consiga entender até onde a gente precisa intervir com medicações, que dose das medicações a gente precisa fazer e o que é que a gente precisa regular além disso para obter um bom controle da pressão. Porque algumas pessoas pensam, Marcos, que a pressão arterial ela é uma fixa durante um dia inteiro ou durante uma vida inteira. Eu ainda encontro algumas pessoas no consultório que dizem: doutor, eu estou muito preocupado porque a minha pressão hoje de manhã estava 11/7 e de tarde estava 13/8. Estou muito preocupado com isso. Isso não é motivo para preocupação. A nossa pressão ela oscila, desde que essa oscilação ela não seja muito brusca, você não varie, por exemplo, agora ela está 9/5 e daqui a meia hora ela está 20/11, que é uma oscilação absurda de brusca. Se você não tem uma oscilação desse jeito, uma hora ela está 11/7, outra hora está 12/8, outra hora está 13/8, essas oscilações elas fazem parte da fisiologia do corpo. Isso é fisiológico, isso é natural do nosso corpo. Na verdade, a cada batida do coração, o coração ele sente qual é a necessidade do corpo e ele gera uma pressão diferente. É apenas que, na maior parte das vezes, a gente está dentro de uma média. Então, eu sempre meço ali, está 12/8, está em torno de 12/8. Às vezes, se você for bem preciso, bem calculista, na verdade vai ser um pouquinho a mais de 12 ou um pouquinho a menos, e a gente vai verificar que essas pressões elas distinguem-se um pouquinho. Mas quando você faz essa medida que algum profissional diz para você, provavelmente ele está arredondando esses valores para 12,2, 11,9, e aí ele arredonda para 12 para dizer: não, sua pressão está em 12/8, mas ela oscila ao longo do dia. Então, uma coisa que a gente precisa entender: essas pressões elas oscilam e a gente precisa ver uma média das pressões, a gente precisa ver mais valores de pressões para poder tomar alguma conduta definitiva em relação à pressão do paciente. Então, minha amiga, você que nos disse isso, sua pressão está 14 por alguma coisa, existe algum indício de que ela pode não estar bem controlada. Entretanto, isso não é nenhuma urgência, você não está correndo nenhum risco imediato, nem à vida, nem a nenhum dos seus órgãos. E o que você deve fazer? Medir mais vezes, tirar uma média e depois levar. Ou, no caso, levar ao médico que acompanha a sua pressão arterial, seja ele o médico clínico, seja ele o cardiologista, para que se veja qual é a média das suas pressões e ver o que é que a gente pode fazer nesse tratamento. Ok, tem mais pergunta, doutor. Quero saber se é bom o homem se submeter a momentos de adrenalina. Então, depende dos momentos de adrenalina que a gente está falando, né? E, por exemplo, você praticar uma atividade física, você se submete a uma descarga do sistema nervoso simpático. A gente fala muito aqui disso, do sistema nervoso simpático, da descarga da adrenalina, e dá às vezes essa impressão de que ela é sempre maléfica, mas não é. Na verdade, você fazer uma atividade física, fazer um exercício físico, por exemplo, ir para a academia, fazer uma caminhada, uma corrida, jogar futebol, ciclismo, tudo isso ativa o sistema nervoso simpático e faz com que naquele momento você tenha descarga de adrenalina. Entretanto, a gente sabe que após esse momento, essa autorregulação do corpo, ela leva a efeitos benéficos, né? Então, você fazer exercício físico, na hora você vai descarregar a adrenalina, a sua pressão vai aumentar. Se você não tem nenhum problema cardíaco, se você não tem nenhuma contraindicação a fazer o exercício, naquele momento o seu corpo vai suportar aquele aumento da pressão, vai suportar aquela descarga de adrenalina, e ao encerrar a atividade, o balanço que o corpo vai fazer para tentar corrigir esse aumento da adrenalina vai surtir efeitos benéficos que vão se perdurar por mais tempo. Então, você tem, por exemplo, um aumento do tônus vagal, que faz com que a sua frequência cardíaca dos pacientes que fazem exercícios físicos rotineiramente, regularmente, a frequência cardíaca deles é diminuída, ela tende a ser um pouco mais baixa, e isso tem efeitos benéficos sobre o coração. Entretanto, existem outras causas de você descarregar a adrenalina, se submeter a estados de adrenalina. Uma delas é estresse, por exemplo. Você se submeter a estresse, que a gente fala, o estresse emocional.
você está preocupado, estressado, brigando. Isso definitivamente não faz bem, é inclusive fator de risco para uma série de doenças orgânicas no nosso corpo. Então, esse tipo de adrenalina a gente não recomenda. Outras adrenalinas, por exemplo, como ir numa montanha-russa, fazer aquelas atividades consideradas como esportes de alto risco, onde você passa por uma situação de muito medo, pular de bungee jump, por exemplo, não há nenhuma, pelo menos eu não conheço, nenhuma recomendação positiva ou negativa sobre os efeitos cardiovasculares em relação a esse tipo de adrenalina. A adrenalina de você pular de um bungee jump, de você ir para uma montanha-russa, de você brincar naqueles brinquedos especiais, de você fazer alguma atividade dessas que acaba liberando essa adrenalina. Eu não tenho nenhuma informação se ela é benéfica ou é maléfica. Provavelmente é neutra. Ela não traz nem efeitos bons, nem efeitos ruins. Então, eu não tenho recomendações específicas a fazer. Quem quer fazer, pode fazer. Quem não, se não tiver contraindicação, né? Quem não quer fazer, não faça, porque também, até onde eu saiba, não vai produzir nenhum efeito benéfico. Mas é isso, assim. A adrenalina, ela é liberada em situações diferentes, porque a gente precisa ver qual é a situação que libera a adrenalina para saber se ela faz bem ou não ao nosso coração. Bom dia. Tomar mais de 5 xícaras de café por dia faz mal para a saúde? Pode fazer mal para a saúde. Eu não me lembro mais quantos miligramas tem numa xícara de café, mas até onde eu me lembro da última vez que a gente trouxe, que eu estudei até para a gente trazer esse trabalho aqui, eu acredito que 2 ou 3 xícaras de café de 240 ml aproximadamente são seguras para consumo humano todo dia. Quando você fala em 5 xícaras de café, eu estou presumindo uma xícara de 200 ml aproximadamente. Já dá em torno de 1 litro de café. Então isso pode conter uma quantidade em excesso de cafeína e que pode fazer mal ao corpo, especialmente para pessoas que têm problemas cardíacos, em especial as pessoas que têm arritmias cardíacas, que é a doença cardiovascular que sofre mais efeitos com a cafeína. Então, 5 xícaras de café pode fazer mal, também depende do método de preparação. Existem alguns métodos que extraem mais cafeína e outros que extraem menos, mas eu estimo aí que deve ser uma quantidade alta sim, e que se puder reduzir, não eliminar completamente, mas se puder reduzir um pouquinho essa quantidade, pode ser mais benéfico para você. Tem outra pergunta. Sou hipertenso, tomo hidroclorotiazida, isso é? Isso, exatamente, hidroclorotiazida. Losartana e Celozoc? Celozoc, Celozoc, é o nome comercial, a medicação é metoprolol. Ela quer saber se tem que tomar esse medicamento sempre. Também depende, né? Ontem eu fiz uma brincadeira com um paciente que toma uma medicação. Aí ele me perguntou: doutor, até quando eu tenho que tomar essa medicação? Eu brinquei com ele, eu disse: olha, qual é a sua religião? Ele disse: eu sou católico. Eu disse: então essa sua medicação ela deve ser tomada até a missa de 7º dia. Então, depois que você falecer, se Deus quiser, daqui a muitas e muitas décadas, a sua família ainda vai ter que ir lá colocar no local onde você foi sepultado, colocar o seu remedinho lá. Eu brinquei, né? Existem algumas medicações que são de fato para a vida toda, enquanto outras elas são utilizadas por um determinado período de tempo. Os medicamentos para pressão, via de regra, são medicamentos de uso crônico. Você não tem previsão de retirá-los. Então a gente não tem intenção de retirar a medicação, a não ser que ela tenha sido iniciada por uma razão muito específica, por um momento específico que a pessoa está vivendo, e aí depois que você corrige isso, você pode suspender. Como são 3 medicações, losartana, hidroclorotiazida e metoprolol, muito provavelmente esse paciente ele tem uma hipertensão que requer o uso dessas medicações, dessas 3, e que mesmo que ela esteja muito bem controlada, vai precisar de pelo menos 1 ou 2 delas. Então, essas medicações elas não têm prazo de serem retiradas, diferente, por exemplo, de antibiótico. Estou com uma crise de garganta, estou com infecção urinária, tomo um antibiótico por 10 dias, acabou os 10 dias, acabou o antibiótico, acabou o remédio. Não é assim que funciona o tratamento da pressão. A gente começa o tratamento da pressão, via de regra, existem exceções, é verdade, mas via de regra, a regra é você começar o tratamento de hipertensão sem prazo para terminar. Então, muito provavelmente, essas 3 medicações, ou uma parte delas, um conjunto delas, será mantida por longo tempo e talvez pela vida toda. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom
Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Wander. Bom dia. Eu tomo o Abloc 25. Certo. Gostaria de saber se eu posso tomar o remédio Se Acalme à noite, assim, para eu dormir. Obrigada. Ela tem 61 anos de idade. De nada. Levando-se em consideração apenas o fato de que a senhora mencionou aqui que toma o Abloc, provavelmente é hipertensa, não há nenhuma contraindicação a respeito, não há nenhuma interação, eu desconheço interação medicamentosa entre o Abloc, que é o atenolol, e a medicação Se Acalme, que é um extrato da passiflora, que é acho que da folha ou da flor do maracujá. Então, eu não vejo contraindicação a isso. Como é uma medicação que inclusive ela é utilizada sem prescrição médica, ela é consumida sem prescrição médica por ser um extrato, de plantas. Então eu não vejo contraindicação apenas por essa relação. Outras questões poderiam ser levantadas nesse momento, se a senhora usa algum outro tipo de medicação para outras doenças, se a senhora tem algum histórico de alergia a medicações, algum efeito colateral, mas baseado especificamente na sua pergunta, não tem nenhum problema com relação ao uso do Abloc, não vai sofrer interferência nenhuma do uso do Abloc com o Se Acalme. Tem ouvido com a gente, bom dia. Bom dia. Oi, Aparecida, você fala de onde? Do Vila. Vila do Príncipe? Sim. E aí, qual a sua pergunta? Eu queria perguntar a ele, porque assim, minha pressão era alta, chegava a 22, assim. Aí teve um dia que eu me senti mal e eu fui para o hospital. E tomei 3 comprimidos. E a médica mandou ir para o médico de coração. Então é assim, eu tomo losartana e esse outro locacina não sei o que eu não sei mais o nome, que a menina falou. Então ele botou assim, eu tomava só 2 de noite, os 2 lotazana e não tomava o outro. E ele passou, eu tomava os três comprimidos. Então, controlei minha pressão, tá assim. Minha menina tira de noite, eu tenho de 2 em 2 dias que tá 7 por 5, 8 por 5. Aí eu queria saber se eu continuo ficar tomando meus remédios. Entendi, pronto. Então, aí a gente tem uma informação nova. Veja que a gente trabalha com as informações que a gente recebe. Deixa eu só entender, ela é a mesma pessoa que havia feito aquela pergunta inicial? Ou não? Eu não sei. Não sabe. Não sei se é, mas me pareceu ser a mesma pessoa que tinha falado da losartana, hidroclorotiazida e o Celozoc. Não sei se é a mesma, mas qual é a informação que a gente tem aqui? Bom, eu tinha respondido naquela ocasião da pessoa que toma losartana, hidroclorotiazida e Celozoc, que quem toma um remédio de hipertensão toma pelo resto da vida. Entretanto, você planeja tomar pelo resto da vida para controlar a pressão. O objetivo é você manter a pressão dentro de uma determinada faixa e nitidamente essa pressão de 7 por 5 ela está fora dessa faixa. Ou seja, as medicações elas estão fazendo mais efeito do que o que deveria. Está tão bom que está começando a estragar. Então, nesse caso, esse conjunto de medicações que a senhora toma, ele precisa ser ajustado. Eu não posso fazer isso porque a senhora nem mencionou todas as medicações. Eu não sei se era o mesmo caso que a gente acabou respondendo antes. Então, eu não sei do histórico anterior da senhora. Então, não posso recomendar a senhora aqui que faça isso ou faça aquilo. Mas, certamente, a senhora vai precisar, de fato, fazer uma redução, uma diminuição da quantidade das medicações que está tomando, ou pelo menos diminuir a dose dessas medicações. Pode até continuar tomando as mesmas, mas em uma dose menor. Então, essa recomendação volte para o mesmo médico que prescreveu essas medicações, ele já conhece o quadro clínico da senhora, já conhece o seu histórico, volte a ele, apresente as medicações que a senhora está tomando e então a senhora vai mostrando a ele essa situação. Olha, eu estou tomando essas medicações e minha pressão está 7 por 5, com certeza essas medicações elas serão ajustadas, ela vai ser diminuída ou a quantidade dos comprimidos ou a dose de cada um desses comprimidos. Ok, né? Então tá aí. É importante que ela possa realmente procurar o especialista médico. Isso, exato. Ela, pelo que descreveu quando ela falou conosco, ela descreveu que foi o médico que fez a prescrição depois que ela foi ao hospital com uma pressão muito alta de 22 por alguma coisa. Então, esse médico que já prescreveu já conhece o quadro dela, já pode fazer esse ajuste da terapia.
Tem outra pergunta aqui chegando, doutor. Sinto dor de cabeça de manhã, de tarde e de noite. Pode ter alguma coisa com relação ao coração? Raramente tem. É mais comum que a dor de cabeça eleve a pressão do que a pressão ela seja responsável por elevar a dor de cabeça, que é uma queixa que muitos pacientes acreditam ter. Olha, toda vez que eu estou com a minha cabeça doendo e a minha pressão está alta, a minha cabeça só começou a ficar doendo porque a minha pressão subiu antes. Na verdade, o contrário é mais comum. A dor de cabeça aparece primeiro e depois disso você tem uma elevação da pressão arterial. Existem algumas condições em que você pode sim ter dor de cabeça como efeito ou como sintoma de uma doença cardiovascular. Entretanto, é muito mais comum. A dor de cabeça é a dor mais comum que existe no ser humano. Então, é muito mais comum que essa dor de cabeça ela não tenha relação com o coração. Então, se ela é frequente, a gente recomenda inclusive que você faça uma avaliação médica para tentar tratá-la e tentar descobrir se existe alguma causa secundária. Se ela é esporádica, de vez em quando eu sinto essa dor, aí você pode fazer só uso em caso de analgésicos simples. Pela sua descrição, como sempre de manhã, de tarde e de noite, se isso é todos os dias, é motivo para você fazer já um tratamento profilático. Evitar que a dor de cabeça apareça, em vez de tomar apenas o medicamento quando a dor de cabeça já está instalada. Dr. Wander Weyden, médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Dr. Wander, até quinta-feira, se Deus quiser. Até quinta, Marcos. Obrigado.